Você já parou para pensar que o mal mais perigoso para a fé cristã não é aquele que está lá fora, mas o que se esconde dentro da própria igreja? Não me refiro a perseguições, governos hostis ou ideologias contrárias ao cristianismo. Esses inimigos são visíveis, fáceis de identificar e, de certo modo, até fortalecem os crentes quando são confrontados. O perigo real é outro. É o mal que veste roupas de piedade, que canta hinos com a boca, mas guarda orgulho no coração. A mente humana gosta de pensar que o inimigo está sempre no campo oposto, como se fosse possível apontar o dedo para uma denominação específica, um grupo diferente ou até mesmo um pregador distante. Mas e se o adversário mais maligno já estiver sentado ao seu lado no banco da igreja? E se ele se levantar para orar, abrir a Bíblia e até citar versículos, mas não tiver o coração rendido a Cristo? C.S. Lewis, certa vez, descreveu o orgulho como o maior de todos os pecados, justamente porque ele pode se disfarçar de virtude. O orgulho religioso faz com que um cristão aparente santidade, enquanto dentro de si alimenta vaidade, comparação e frieza espiritual. Esse é o mal mais sutil e mais devastador. Não porque destrói templos de pedra, mas porque corrompe corações. Feche os olhos por um instante. Imagine uma igreja cheia, com cânticos, mensagens e orações. Agora imagine que entre aquelas vozes há uma que não louva a Deus, mas a si mesma. É aí que o inimigo sorri, porque o maior triunfo das trevas não é destruir a igreja, mas transformá-la em um teatro. Hoje, eu quero convidar você a uma reflexão séria e transformadora. Não falaremos de placas de igrejas, nem de diferenças doutrinárias superficiais. Vamos falar do mal mais maligno que pode habitar dentro de qualquer denominação, o espírito de hipocrisia e orgulho que se infiltra até mesmo nos lugares mais santos. Prepare-se. O que você vai ouvir talvez seja desconfortável, mas também pode ser libertador. Quando pensamos em maldade, nossa mente costuma viajar para imagens óbvias: guerras, violência, corrupções políticas, injustiças sociais. É natural imaginar o mal como algo escancarado, visível, facilmente identificável. Mas a Escritura nos adverte que o mal mais perigoso não se apresenta com rostos grotescos ou sinais evidentes. Pelo contrário, o mal sabe se disfarçar. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Essa é uma das passagens mais perturbadoras do Novo Testamento. Ela nos lembra que o diabo não age apenas no caos e no escuro. Ele também sabe usar a aparência da luz, da religiosidade, até mesmo da devoção. Ele pode sentar-se no banco da igreja, abrir a Bíblia, cantar hinos e até dar conselhos aparentemente sábios. É o inimigo vestido de piedade. Imagine, por um momento, um lobo em pele de cordeiro. Do lado de fora, maciez, inocência e beleza. Do lado de dentro, presas afiadas, fome insaciável e instinto de destruição. Assim também é o orgulho religioso, a hipocrisia e a vaidade espiritual. Parecem virtudes, mas corroem a alma como veneno silencioso. O orgulho como raiz oculta. C.S. Lewis. Em Cristianismo Puro e Simples, descreve o orgulho como o pecado que dá origem a todos os outros. Ele não é apenas um deslize de caráter, é uma postura fundamental de exaltação do eu acima de Deus. O orgulhoso não deseja apenas ser feliz ou abençoado, ele deseja ser mais do que os outros, estar acima, ser notado. Agora pense, quantas vezes esse orgulho se mascara de piedade, quando alguém usa o conhecimento bíblico não para edificar, mas para humilhar quem sabe menos, quando a oração deixa de ser diálogo sincero com Deus e se transforma em palco para impressionar os outros, quando a oferta não é gesto de amor, mas moeda de vaidade para comprar reconhecimento. Esses atos, à primeira vista, parecem santos, mas, por trás deles, esconde-se o desejo do coração humano de ser visto, aplaudido, admirado. E é aí que o mal encontra terreno fértil. Jesus e os fariseus, um espelho desconfortável. Ninguém denunciou o mal travestido de santidade tão fortemente quanto Jesus. Curiosamente, ele não reservou suas palavras mais duras aos ateus, aos romanos, nem mesmo aos pecadores notórios. Suas repreensões mais severas foram dirigidas aos fariseus, líderes religiosos, homens que oravam, jejuavam, conheciam a lei de Moisés. Em Mateus 23, Jesus os chama de sepulcros caiados, belos por fora, cheios de podridão por dentro. Essa imagem é perturbadora porque revela que é possível parecer justo aos olhos humanos, mas estar distante de Deus no coração. É possível usar a Bíblia como
como capa, mas viver uma vida sem amor. E aqui está o ponto crucial. O maior inimigo do cristianismo não é o ateísmo, nem o hedonismo, nem as ideologias modernas. O maior inimigo é a falsificação da fé. A fé que imita gestos de devoção, mas carece de substância. A fé que usa a linguagem de Cristo, mas alimenta o ego em vez de a glória de Deus. O teatro da religião, pense comigo, quantas vezes a igreja, sem perceber, pode se transformar em um palco. Pessoas assumem papéis, representam personagens, ensaiam falas espirituais. O culto, que deveria ser encontro sincero com o Deus vivo, torna-se espetáculo. E cada espectador sai impressionado, mas não transformado. C.S. Lewis dizia que o inferno é feito de seres que escolheram amar a si mesmos acima de tudo. Quando a religião se torna um meio de autoafirmação, em vez de autonegação, ela se aproxima perigosamente desse retrato. É por isso que o mal disfarçado é tão mortal. Ele engana não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Talvez você já tenha sentido isso na prática. Já se pegou fazendo algo espiritual apenas para ser notado? Já percebeu um sussurro interno desejando reconhecimento por sua santidade? Se sim, não se culpe apenas. Perceba que esse é o campo de batalha onde o inimigo mais gosta de atuar. O veneno invisível. Orgulho religioso é como um veneno sem cor e sem cheiro. Ele se mistura facilmente à água da fé, sem que ninguém perceba, mas aos poucos intoxica. Ele mata o amor, porque o coração orgulhoso não consegue servir de verdade. Ele mata a gratidão, porque o orgulhoso pensa que merece tudo o que tem. Ele mata a comunhão, porque transforma irmãos em competidores. E tudo isso pode acontecer sem que alguém falte a um único culto. A pessoa está ali, presente, participando de tudo, mas no íntimo, o coração já foi sequestrado por esse mal que veste roupas de piedade. O chamado à vigilância, por isso, Jesus alertou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Lucas 12:1. O fermento é algo pequeno, quase invisível, mas que contamina toda a massa. Assim é o orgulho dentro da vida espiritual. Começa discreto, quase imperceptível, mas logo incha tudo ao redor. Aqui está a ironia. Quanto mais espiritual alguém parece, maior o risco de cair nessa armadilha. Porque a religião dá palco, linguagem, aparência. Mas Deus não olha como o homem olha. Ele sonda os corações. Um espelho para cada um de nós. Seria fácil ouvir essa reflexão e pensar: sim, conheço alguém assim. Fulano é exatamente desse jeito. Mas esse é outro truque do orgulho. Projetar nos outros aquilo que também pode estar dentro de nós. A pergunta não é: quem na minha igreja é um hipócrita? A pergunta é: será que eu também me deixei seduzir pelo mal que veste roupas de piedade? É doloroso encarar esse espelho, mas sem esse autoexame, nunca alcançaremos uma fé autêntica. É desconfortável admitir. O inimigo mais maligno da fé cristã pode estar sentado dentro da igreja. Não falo de uma seita infiltrada, nem de uma conspiração visível. O perigo é muito mais sutil e, justamente por isso, mais devastador. Paulo, escrevendo a Timóteo, advertiu sobre pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. 2 Timóteo 3:5. Essa descrição é quase uma fotografia de muitos corações religiosos. Frequentam cultos, conhecem os hinos, carregam a Bíblia debaixo do braço, mas não conhecem a transformação interior que só o Espírito Santo pode realizar. A hipocrisia como inimigo interno à palavra hipócrita. No mundo grego, designavam um ator de teatro, alguém que usava uma máscara para interpretar um papel diante da plateia. Quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, ele estava denunciando justamente isso. Pessoas que faziam da fé uma encenação, uma performance para os olhos humanos. Mas pense, quantas vezes isso também não acontece conosco? Cantamos canções sobre amor, mas passamos a semana sem perdoar. Pregamos sobre humildade, mas buscamos reconhecimento secreto. Falamos sobre comunhão, mas nutrimos divisões silenciosas. É nesse contraste que mora o inimigo. Ele não precisa destruir a igreja com perseguição. Basta transformar a fé em teatro. C.S. Lewis escreveu que o diabo ri quando vê uma alma dividida, uma boca que canta louvores e um coração que guarda rancor. Essa duplicidade é o veneno que corrói por dentro. A divisão como arma das trevas, outro sinal desse inimigo é a divisão. Quantas comunidades já foram destruídas não por ataques externos, mas por brigas internas, disputas de poder, fofocas e críticas
políticas. O apóstolo Paulo suplicava aos coríntios que não houvesse divisões entre eles. 1 Coríntios 1:10. Ainda assim, sabemos que a igreja em Corinto era marcada por facções. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Não é curioso que 2000 anos depois ainda repetimos os mesmos erros? Mudam os nomes, mudam as denominações, mas a lógica permanece. Cada grupo querendo ser visto como mais espiritual, mais correto, mais próximo de Deus. É nesse espírito competitivo que o inimigo se sente confortável, porque onde há orgulho e rivalidade, o amor desaparece. E se olharmos com sinceridade, perceberemos, muitas vezes, o diabo nem precisa entrar na igreja. Basta deixar que os próprios cristãos se devorem uns aos outros. Exemplos cotidianos. Talvez você já tenha presenciado cenas assim. Uma pessoa que se levanta para testemunhar, mas o faz apenas para mostrar o quanto é espiritual. Um irmão que critica outro com a desculpa de zelar pela verdade. Mas o que realmente deseja é afirmar sua superioridade. Ministérios que competem entre si, disputando holofotes, em vez de cooperarem para a glória de Deus. Essas situações parecem pequenas, quase banais, mas é assim que o inimigo opera. Não com explosões grandiosas, mas com infiltrações discretas. Não com guerras abertas, mas com divisões silenciosas. A parábola do joio e do trigo. Jesus, em Mateus 13, contou a parábola do joio e do trigo. O campo é a igreja, a comunidade de fé. O trigo simboliza os verdadeiros filhos do reino. O joio, os que pertencem ao maligno. O detalhe é que, na fase inicial, o joio se parece muito com o trigo. De longe, quase não há diferença. Isso nos mostra algo profundo. Nem todos que estão na igreja são trigo. Há joio também. E às vezes, a olho nu, é difícil distinguir. Essa realidade deve nos levar não ao julgamento precipitado dos outros, mas a um autoexame sério. Porque o joio não se apresenta com placas na testa. Ele se camufla, cresce junto, participa das mesmas atividades. E aqui está a reflexão mais dura. O inimigo sentado dentro da igreja pode ser eu, pode ser você. O perigo do auto-engano, talvez o maior triunfo do mal, não seja enganar os outros, mas enganar a nós mesmos. Jesus advertiu em Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é, possivelmente, a passagem mais chocante de todo o Evangelho. Ela revela que é possível praticar obras religiosas, até milagres, sem conhecer de fato o Senhor. A pessoa vive enganada e talvez iluda até mesmo toda a comunidade. Mas diante de Cristo, nada fica oculto. Lewis dizia que o pior tipo de orgulho é o religioso, porque a pessoa acredita estar servindo a Deus enquanto adora a si mesma. Esse é o inimigo interno, a fé que se tornou uma máscara, uma reflexão necessária. Feche os olhos e pense. Quando você entra na igreja, quem você enxerga como inimigo? Talvez você pense em falsos mestres, em pessoas de fora, em ideologias contrárias. Mas a pergunta mais honesta é: será que o inimigo já não entrou pela porta da frente, sorrindo, cantando, pregando e até servindo? Talvez o verdadeiro campo de batalha não esteja do lado de fora, mas dentro da comunidade e ainda mais profundamente dentro do coração de cada crente. A fé autêntica exige coragem para olhar para dentro, porque só assim conseguiremos discernir se estamos vivendo para a glória de Deus ou apenas representando para o aplauso humano. Se até aqui falamos sobre o mal que veste roupas de piedade e sobre o inimigo que pode estar sentado dentro da igreja, chegamos agora ao ponto mais importante. Qual é o antídoto para essa corrupção silenciosa? Como podemos viver uma fé verdadeira, que não seja mero teatro, mas transformação real? A resposta não está em mudar de denominação, nem em caçar hipócritas ao nosso redor. A resposta começa em um lugar muito mais íntimo, o coração. Jesus não disse: bem-aventurados os que acusam os outros de hipocrisia, mas sim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. A autenticidade começa no secreto. Uma fé autêntica não precisa de palco. Ela floresce no silêncio, no lugar secreto da alma. Jesus ensinou em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui está o critério
da autenticidade. O que fazemos quando ninguém está olhando? Se nossa espiritualidade existe apenas diante das pessoas, ela é fachada. Mas se existe quando estamos sozinhos com Deus, então é vida verdadeira. C.N.T. S. Lewis dizia que a santidade é como um perfume. Não precisa ser anunciado. Apenas exala naturalmente. Assim é a fé genuína. Ela não busca chamar atenção, mas acaba iluminando tudo ao seu redor. O caminho da humildade ou orgulho foi descrito como a raiz de todo o pecado. Logo, a humildade é o remédio. Mas atenção, humildade não é pensar menos de si, como se fôssemos miseráveis e sem valor. Humildade é pensar menos em si, deslocar o centro da vida do eu para Deus. Um cristão humilde não se preocupa em ser reconhecido. Ele se alegra quando Cristo é reconhecido. Ele não mede forças com outros irmãos, porque entende que todos estão no mesmo caminho de graça. Lembre-se da oração do publicano e do fariseu. Em Lucas 18, o fariseu, cheio de orgulho religioso, exibia sua justiça. O publicano, envergonhado, mal levantava os olhos e apenas dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui: foi este último quem voltou para casa justificado. A fé autêntica não é a fé que impressiona os homens, mas a que agrada a Deus. O amor como prova suprema, em João 13:35. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é pelo tamanho do templo, nem pela eloquência do pregador, nem pela quantidade de atividades. O selo da fé genuína é o amor. E o amor verdadeiro não se expressa apenas em palavras doces, mas em atitudes concretas. Perdoar quando dói, servir sem esperar retorno, carregar o fardo uns dos outros. Uma igreja cheia de dons, mas sem amor, é apenas barulho vazio. 1 Coríntios 13:1. O inimigo pode até falsificar milagres, discursos e aparências, mas ele não consegue falsificar o amor que vem de Deus. Onde há amor verdadeiro, ali há autenticidade. O autoexame constante e a fé autêntica também exige vigilância. Paulo escreveu em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Essa prática não é para gerar culpa paralisante, mas para manter o coração desperto. Pergunte a si mesmo: minhas orações são dirigidas a Deus ou à plateia? Minha dedicação no serviço cristão nasce do amor ou da vaidade? Quando ajudo alguém, estou buscando a glória de Cristo ou reconhecimento pessoal? Essas perguntas podem doer, mas são necessárias. Porque sem autoexame, facilmente caímos na armadilha do teatro espiritual. A graça que transforma, mas atenção, a fé autêntica não é construída pelo nosso esforço moral. Se fosse, cairíamos novamente no orgulho. A autenticidade nasce da graça. É Deus quem transforma corações, quem quebra máscaras, quem nos conduz da aparência para a realidade. Lewis afirmava que a graça não é apenas perdão, mas também poder de transformação. Ela não nos deixa como estamos. Ela nos molda à imagem de Cristo. Uma vida autêntica é fruto da obra do Espírito Santo em nós. Por isso, o convite não é apenas tente ser melhor, mas sim abra-se para a graça de Deus. Reconheça sua fragilidade, confesse seu orgulho, peça ao Senhor que faça em você o que você não pode fazer sozinho. Um cristianismo vivo, a fé autêntica é viva. Ela não é mera doutrina decorada nem ritual repetido. Ela pulsa no dia a dia, no modo como tratamos nossa família, no cuidado com os necessitados, na integridade quando ninguém nos observa. Imagine como seria sua vida se, em cada decisão, você buscasse não a sua glória, mas a de Cristo. Imagine como seria a sua igreja se cada membro estivesse mais preocupado em servir do que em aparecer. Imagine como seria o mundo se os cristãos fossem conhecidos não por suas divisões, mas pelo seu amor. Esse é o chamado. Não para um cristianismo de fachada, mas para um cristianismo vivo, autêntico, que não apenas fala de Jesus, mas reflete Jesus. Talvez, ao longo dessa reflexão, você tenha sentido um certo incômodo. Afinal, é difícil admitir que o inimigo mais perigoso da fé não está lá fora, mas pode estar tão perto, sentado no banco da igreja, ou até dentro do nosso próprio coração. Mas esse desconforto é, na verdade, uma graça. É Deus abrindo os olhos para que possamos abandonar a ilusão da religiosidade e abraçar a autenticidade do Evangelho. O Senhor não nos chama para sermos atores em um teatro espiritual, mas filhos amados, de coração limpo e vida transformada. Pense nisso. De que adianta cantar hinos com a boca se o coração não ama? De que adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, se não a vivemos no dia a dia? De que adianta ocupar cargos e ministérios se não refletimos Cristo nas
pequenas atitudes da vida? O verdadeiro cristianismo é simples e profundo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Tudo o mais, doutrinas, denominações, formas de culto, só tem valor se estiver enraizado nesse amor. C.S. Lewis dizia que o cristianismo, se falso, não tem importância alguma, se verdadeiro, é de importância infinita. A única coisa que não pode ser é de importância moderada. Essa frase nos chama a uma decisão: viver a fé de maneira superficial ou deixá-la transformar radicalmente quem somos. E a boa notícia é que Deus não nos deixa sozinhos nessa luta. O Espírito Santo está disponível para purificar nossos corações, quebrar nossas máscaras e nos guiar no caminho da humildade e do amor. Feche os olhos por um momento e faça esta oração simples. Senhor, livra-me do orgulho que disfarça a fé. Arranca de mim toda a hipocrisia, todo o desejo de ser visto e reconhecido. Dá-me um coração puro e te busque em verdade. E minha vida seja testemunho do teu amor, não um palco para o meu ego. Amém. Agora, levante-se com essa certeza. Você não precisa viver uma fé de fachada. Cristo o chama para uma vida autêntica, real, livre. Uma vida em que o maior triunfo não será sua imagem diante dos homens, mas a alegria de ser conhecido e amado por Deus.